Imaginem um mundo sem a Bíblia. Visualizem uma época em que os 10 mandamentos eram desconhecidos, e as histórias de Abraão e Moisés ainda não haviam sido contadas. Antes do Antigo Testamento, civilizações antigas desenvolveram ricas tradições religiosas. Essas sociedades adoravam uma multidão de deuses e deusas, construíam templos grandiosos e entrelaçavam suas vidas com mitos e rituais. Vamos viajar no tempo para descobrir as paisagens religiosas da antiga Mesopotâmia, Egito, Índia, China e além. Essas civilizações, embora geograficamente distantes, estavam frequentemente conectadas pelo comércio e pela troca de ideias. Ao entendermos essas fés antigas, ganhamos uma apreciação mais profunda do mundo em que o Antigo Testamento surgiu. Juntem-se a nós, enquanto mergulhamos no mundo fascinante das religiões antigas, explorando suas práticas, crenças e legados duradouros. No crescente fértil da Mesopotâmia, a civilização como a conhecemos começou. Os sumérios, babilônios e assírios floresceram, deixando para trás um legado de inovação na escrita, matemática e astronomia. Suas crenças religiosas moldaram a paisagem espiritual do Antigo Oriente Próximo. Os sumérios desenvolveram uma cosmologia complexa com deuses como An, o deus do céu, e Enki, o deus da sabedoria e da água. Ishtar, a deusa do amor, da guerra e da fertilidade, personificava as forças vitais e destrutivas. Os reis derivavam sua autoridade dos deuses, agindo como seus representantes na terra. Templos no topo de zigurates massivos serviam como centros de adoração, sacrifício e poder político. Ao longo das margens do rio Nilo, o Antigo Egito desenvolveu uma tradição religiosa única e duradoura. A base da crença egípcia era o conceito de Ma'at, que abrangia a verdade, a justiça, a ordem e a harmonia cósmica. O faraó, considerado um deus vivo, desempenhava um papel vital na manutenção de Ma'at. O panteão egípcio incluía deuses como Ra, o deus Sol, e Osíris, o deus do submundo. Ísis, esposa de Osíris, era uma poderosa deusa-mãe associada à cura e proteção. A religião egípcia permeava todos os aspectos da vida, desde rituais diários até grandes festivais. As tumbas eram ricamente decoradas com cenas do além-vida, refletindo a crença na vida após a morte. Essa rica tradição religiosa continua a nos fascinar até hoje. As crenças religiosas das civilizações antigas encontraram expressão tangível em sua arquitetura. Estruturas monumentais como pirâmides e zigurates dominavam as paisagens do Egito e da Mesopotâmia. No Egito, as pirâmides serviam como tumbas elaboradas para os faraós, alinhadas com as estrelas como portais para o além-vida. Na Mesopotâmia, os zigurates eram pirâmides escalonadas que serviam como plataformas para templos, conectando os reinos terreno e divino. Tanto as pirâmides quanto os zigurates são testemunhos impressionantes do poder da religião de inspirar grandes realizações arquitetônicas. Além do crescente, religiões antigas do Oriente e Ocidente. Na Índia, o hinduísmo surgiu com crenças em reencarnação, karma e dharma, evoluindo ao longo dos séculos. Os Vedas formam a base das escrituras hindus, com deuses como Brahma, Vishnu e Shiva desempenhando papéis centrais. Na China, o confucionismo e o taoísmo surgiram como tradições influentes. O confucionismo enfatizava a conduta ética e a harmonia social, enquanto o taoísmo se concentrava em viver em harmonia com o Tao. Na Europa, as tribos celtas e germânicas praticavam religiões animistas, venerando a natureza como sagrada. Seus rituais visavam apaziguar os espíritos e garantir uma relação harmoniosa com a natureza. Essas diversas tradições destacam a rica tapeçaria das antigas crenças religiosas. Uma tapeçaria de crenças, diversidade e interação no mundo antigo. O mundo antigo era uma tapeçaria de diversas crenças e práticas religiosas. Rotas comerciais, como a Rota da Seda, facilitaram a disseminação de crenças religiosas por vastas distâncias. O budismo se espalhou da Índia para a China, Coreia e Japão.
enquanto a mitologia grega influenciou a religião romana. Essa interação resultou em uma paisagem religiosa complexa, onde as crenças se entrelaçavam e se influenciavam mutuamente. A ausência de uma única religião dominante promoveu um clima de tolerância religiosa e sincretismo. As pessoas frequentemente adoravam várias divindades de diferentes panteões, refletindo uma abordagem pragmática à fé. Ritual e sacrifício. Conectando-se com o divino. Rituais e sacrifícios desempenhavam um papel central na vida religiosa das civilizações antigas. As pessoas buscavam se conectar com o divino por meio de cerimônias elaboradas e oferendas. Sacrifícios de animais eram comuns, com animais oferecidos aos deuses como um sinal de devoção ou gratidão. A pureza ritual era essencial, com rituais de purificação como lavar ou jejuar antes de se aproximar do sagrado. Música, dança e oração eram partes integrantes de muitos rituais, criando uma atmosfera de reverência. Lei e ordem, a autoridade divina dos reis. Em muitas civilizações antigas, religião e poder político estavam inextricavelmente ligados. Os reis frequentemente derivavam sua autoridade dos deuses, reivindicando o direito divino de governar. O Código de Hammurabi, recebido de Shamash, o deus da justiça, exemplifica essa autoridade divina. No Egito, os faraós eram considerados deuses vivos, personificando o poder divino de Horus. Seu governo era essencial para manter Ma'at, a ordem cósmica. Rituais religiosos e festivais reforçavam o status divino do faraó. Quando a natureza chamava a agricultura e o sagrado. Em um mundo dependente da agricultura, os ciclos da natureza tinham profundo significado religioso. Divindades associadas à agricultura, como Osíris no Egito e Inanna na Mesopotâmia, ocupavam lugares de destaque em seus panteões. Festivais e rituais coincidiam com eventos agrícolas importantes, buscando garantir uma colheita abundante. Oferendas de primícias e sacrifícios demonstravam gratidão pela generosidade da terra. Essa estreita conexão entre agricultura e religião destaca a importância da natureza na moldagem das crenças antigas. Ecos da antiguidade. Temas compartilhados na mitologia. Apesar da diversidade de crenças religiosas, certos temas se repetem em diferentes culturas, sugerindo experiências humanas compartilhadas. Mitos de criação, narrativas de dilúvio e jornadas ao submundo aparecem de várias formas. Esses temas compartilhados refletem ansiedades antigas e a fascinação humana pela morte e pelo além-vida. Eles destacam o poder da narrativa em moldar a identidade cultural e fornecer significado. Uma nova aliança. O impacto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento marcou uma mudança significativa na paisagem religiosa do Antigo Oriente Próximo. Ele introduziu o monoteísmo, a crença em um só Deus, Javé, que exigia a adoração exclusiva. O Antigo Testamento relata a história, as leis e a aliança dos israelitas com Javé. Histórias de patriarcas, profetas e reis tiveram um impacto profundo no judaísmo e no cristianismo. Os 10 Mandamentos forneceram um código moral e ético que continua a ressoar até hoje. A ênfase do Antigo Testamento na justiça social e em um relacionamento pessoal com Deus o diferenciava de muitas religiões antigas. Sua influência na civilização ocidental, direito, arte e literatura é imensurável.